Fala galera, esse é o Geolove, o canal para quem deseja aprender mais sobre o mundo em que vivemos. Eu sou Eduardo Damas, professor de Geografia, e o tema dessa aula é Geologia. Você sabe por que o Brasil não tem áreas de grande altitude? Não? Então fique aí e assista o episódio. Fala galera! Vamos a mais uma aula do nosso canal, mas antes de começar, não deixe de se inscrever e ativar o sininho de notificações para que você possa receber as novidades que vêm por aí, ok? E o tema dessa aula vai ser a geologia. O tópico que nós vamos falar desse assunto de geologia será a estrutura geológica do Brasil. Nós vimos em outra aula a estrutura geológica da Terra e vamos ver como que as estruturas geológicas da Terra ocorrem no território brasileiro. O que tem de escudos cristalinos, de bacias sedimentares e se tem dobramentos modernos no território do Brasil. Então vamos conhecer melhor a estrutura geológica do Brasil. A estrutura geológica do Brasil é formada 33% por escudos cristalinos, formações cratônicas, formações que existem há milhões e bilhões de anos atrás, rochas muito antigas, muito desgastadas pela erosão. Mas essas áreas têm uma importância econômica enorme, porque nessas áreas você tem a extração de minerais metálicos, como ferro, como ouro, como manganês, como bauxita, que é utilizada para fazer alumínio, como cobre, e também nessas áreas de escudos também ocorre a extração de rochas, como granitos e mármores, que são utilizadas para construção civil. Além disso, existem derramamentos vulcânicos muito velhos, muito antigos no território brasileiro que também ocorrem nessas áreas de escudos, né? São derramamentos muito antigos e que deram origem, no seu processo de erosão, a solos férteis, como um solo famoso que existe em São Paulo, que é a Terra Roxa. Além disso, no território brasileiro, a maior parte da nossa estrutura geológica é formada por bacias sedimentares. 64% do nosso território é formado por bacias sedimentares. Qual a importância que essas bacias sedimentares têm para a economia do Brasil? Elas apresentam jazidas carboníferas, que datam em torno de 250 milhões de anos, formadas no Paleozoico e que são utilizadas principalmente para a produção de energia elétrica em termoelétricas, porque o carvão que existe no território brasileiro não tem uma grande qualidade, então elas são utilizadas principalmente para a geração de energia elétrica. E nós temos também petróleo e gás natural, que foram formados em torno de 65 milhões de anos atrás e que também são importantes para a economia do nosso país. Vamos ver agora um mapa mostrando essa estrutura geológica brasileira. E aí você tem na estrutura geológica brasileira aqui as áreas de bacia sedimentar e as áreas de escudos. As áreas de escudos tem, como aqui em Minas Gerais, onde tem o quadrilátero ferrífero, que foi uma área muito importante e ainda é para a mineração do Brasil, onde foi retirada uma grande parte do ouro que Portugal explorou no Brasil. Foi exatamente aqui nessa região onde você tem essas áreas de mineração. E aqui também a gente tem uma área muito importante de mineração no Brasil, que é Carajás, uma grande província mineral que a empresa Vale ela explora nessa região norte do Brasil. E a gente tem aqui nessa região aqui áreas de carvão, aqui no sul do Brasil, uma área importante, as jazidas carboníferas, e algumas áreas aqui você tem também a exploração de petróleo aqui no Recôncavo Baiano, aqui na região aqui de Alagoas, Sergipe, na Bahia, área de exploração de petróleo continental, porque são áreas também de bacias sedimentares aqui onde houve a formação dessas jazidas de petróleo. Então você está vendo aqui a divisão, a forma como está distribuído a estrutura geológica do Brasil. Mas ficou claro, quando a gente explicou, que existe uma estrutura geológica que não tem no território brasileiro. Qual é? O dobramento moderno. Não existem dobramentos modernos no território brasileiro, porque o Brasil ele não está
numa área de choque ou numa área da borda das placas tectônicas. O Brasil está no centro da placa sul-americana. O Brasil não está nem na borda próximo dos Andes e nem na região que fica do outro lado, que é o Oceano Atlântico, que é a outra borda que fica na dorsal atlântica. Então o Brasil está no centro da placa e por isso o Brasil não tem a ocorrência de dobramentos modernos. E por isso o Brasil não tem áreas de grandes altitudes como ocorre em outros lugares do mundo, como ocorre no Chile, como ocorre no Peru, no Equador, na Bolívia, nos Estados Unidos, no Canadá, nos países que ficam na Cordilheira do Himalaia. Por quê? Porque o Brasil não tem área de choque de placas tectônicas e por isso não tem dobramentos modernos no território brasileiro. Então, nós vimos nessa aula como é a estrutura geológica do Brasil e qual a sua importância econômica para o nosso país. Eu espero que você tenha entendido sobre esse assunto. Se você gostou, dê o seu like para que esse vídeo possa chegar a outras pessoas. Ative o sininho de notificações para que você possa receber as novidades do canal e se inscreva no canal, ok? E até a próxima aula. Saudações geográficas.